Muitas pessoas oram, mas, logo depois, deixam a dúvida tomar conta do coração. A Bíblia nos ensina que a oração deve ser acompanhada de fé. Tiago 1,6 diz: Peça porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Quando oramos, estamos falando com Deus, depositando diante dele nossas preocupações, anseios e necessidades. No entanto, se logo após a oração começamos a questionar se Deus realmente ouviu ou se ele irá responder, estamos demonstrando falta de confiança. A dúvida enfraquece a nossa fé e pode nos impedir de enxergar a resposta de Deus no tempo certo. Antes de continuarmos, gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal e deixe nos comentários a frase "Sem fé é impossível agradar a Deus". Em Marcos 11:24, Jesus disse: Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso significa que, ao orarmos, devemos entregar nossas petições a Deus com plena confiança de que Ele está no controle. A fé é essencial para quem busca Deus. Portanto, ao terminar sua oração, confie nele. Não permita que a dúvida enfraqueça sua comunhão com o Senhor. Parte 2. Orar e continuar preocupado. Outro erro comum que muitos cometem após orar é continuar carregando o peso da preocupação. A Bíblia nos ensina a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. 1 Pedro 5,7 diz: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A oração não deve ser apenas um momento de falar com Deus e logo depois, continuar aflito como se nada tivesse acontecido. Quando apresentamos nossas preocupações ao Senhor, devemos confiar que Ele está cuidando de tudo. Manter o coração ansioso significa que ainda não entregamos verdadeiramente nossas questões nas mãos dele. Em Filipenses 4:6-7, está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus nos oferece sua paz, mas precisamos aceitá-la. Então, ao orar, pratique a entrega real. Substitua a preocupação pela confiança em Deus. Ele está no controle, e nada foge do seu cuidado. Parte 3. Orar e não praticar a palavra. Muitas pessoas buscam a Deus em oração, mas, ao terminar, continuam vivendo da mesma forma, sem colocar em prática os ensinamentos bíblicos. Isso é um erro, pois a oração não pode ser apenas um ato isolado de comunicação com Deus, mas deve ser acompanhada de uma vida de obediência à sua palavra. Em Tiago 1:22, está escrito: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Esse versículo nos ensina que não basta apenas ouvir ou até mesmo orar pedindo direção a Deus. É necessário agir conforme os ensinamentos da Bíblia. Jesus também nos alertou sobre a importância de praticar a palavra em Mateus 7:24-25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Isso significa que, quando seguimos os ensinamentos de Deus, estamos construindo nossa vida sobre um fundamento sólido. Mas, se apenas oramos e não praticamos o que aprendemos, nossa fé se torna frágil, como uma casa construída sobre areia. Por exemplo, se alguém ora pedindo paciência, mas não se esforça para ser paciente no dia a dia, essa oração se torna vazia. Se pedimos a Deus sabedoria, mas ignoramos os conselhos bíblicos, como poderemos crescer espiritualmente? Deus nos dá orientação, mas cabe a nós seguir essa direção. Portanto, após orar, reflita sobre suas atitudes. Você está colocando em prática o que Deus já lhe revelou? Se não, comece hoje mesmo a viver segundo a vontade dele. Parte 4. Orar e continuar no pecado. Outro erro grave que muitos cometem é orar pedindo perdão ou orientação a Deus, mas continuar praticando o mesmo pecado sem arrependimento genuíno.
A Bíblia é clara ao dizer que Deus ouve as nossas orações, mas espera um coração arrependido e disposto a mudar. Em Isaías 59:2, está escrito: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Esse versículo mostra que o pecado não confessado e não abandonado pode criar uma barreira entre nós e Deus. Orar pedindo perdão sem um verdadeiro desejo de mudança não é arrependimento, mas apenas um ritual vazio. Em Provérbios 28:13, lemos: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus é misericordioso e está sempre pronto para perdoar, mas Ele espera que tenhamos uma atitude sincera de mudança. Jesus também ensinou sobre isso em João 8:11, quando disse: Mulher pega em adultério, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. O Senhor oferece perdão, mas espera que deixemos o pecado para trás. Se alguém ora pedindo livramento, mas continua andando nos mesmos caminhos errados, não está permitindo que Deus transforme sua vida. O arrependimento verdadeiro exige esforço, mudança de atitudes e busca pela santidade. Portanto, depois de orar, examine sua vida. Há algo que precisa ser mudado? Você tem realmente buscado viver uma vida que agrada a Deus? Se a resposta for não, peça ao Senhor forças para abandonar o pecado e caminhar segundo a sua vontade. Parte 5. Orar e não agradecer a Deus. Muitas vezes, as pessoas oram apenas para pedir algo a Deus, mas se esquecem de agradecer. Isso é um erro, pois a gratidão é um princípio fundamental da vida cristã. A Bíblia nos ensina a sermos gratos em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5:18, está escrito: Em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse versículo nos mostra que devemos ter um coração agradecido, independentemente das circunstâncias. Muitas pessoas oram pedindo bênçãos, milagres e soluções para seus problemas, mas, quando recebem a resposta, esquecem de voltar para agradecer. Um exemplo clássico disso está em Lucas 17:11-19, na história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Apenas um deles voltou para agradecer, e Jesus perguntou: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Lucas 17:17. Isso nos ensina que a gratidão não pode ser negligenciada. Quando agradecemos a Deus, reconhecemos que tudo vem dele. A falta de gratidão pode nos tornar insensíveis às bênçãos que recebemos e nos afastar da comunhão com o Senhor. Além disso, a gratidão fortalece a fé. Quando reconhecemos o que Deus já fez por nós, ganhamos mais confiança para enfrentar os desafios futuros. Filipenses 4:6 nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Portanto, depois de orar, faça um exercício de gratidão. Agradeça a Deus pelas pequenas e grandes bênçãos. Lembre-se, um coração grato está sempre mais próximo de Deus. Parte 6. Orar e não esperar no tempo de Deus. Outro erro comum que muitos cometem é orar e querer que Deus responda imediatamente, sem respeitar o tempo dele. A impaciência pode nos levar a tomar decisões precipitadas e a duvidar do agir de Deus. Em Eclesiastes 3:1, está escrito: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse versículo nos ensina que Deus tem um plano para cada coisa e que nem sempre a resposta virá no nosso tempo, mas sim no dele. Muitas pessoas oram por algo e, quando não veem uma resposta rápida, começam a reclamar, duvidar ou até mesmo agir por conta própria, sem esperar a direção de Deus. Isso pode trazer consequências ruins, pois nem tudo o que queremos está alinhado com o plano perfeito do Senhor. Um exemplo bíblico disso está na história de Abraão e Sara. Deus prometeu um filho a eles, mas, como a resposta demorou, Sara decidiu agir por conta própria e ofereceu sua serva Agar para que tivesse um filho com Abraão. Esse ato gerou conflitos e problemas que poderiam ter sido evitados se tivessem esperado o tempo certo de Deus. Gênesis 16. Em Salmos 37:7,
A Bíblia nos orienta: descansa no Senhor e espera nele. Isso significa que, depois de orar, devemos confiar que Deus está no controle e que Ele responderá no momento certo. A espera pode ser difícil, mas faz parte do crescimento espiritual. Tiago 5,7 nos ensina: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Assim como um agricultor planta e espera o tempo certo para a colheita, devemos ter paciência para receber as respostas de Deus. Portanto, depois de orar, não se desespere. Se a resposta ainda não chegou, é porque Deus sabe o momento exato para agir. Espere com fé e confiança, pois Ele nunca falha. Parte 7. Orar e continuar alimentando dúvidas e medos. Muitas pessoas oram, mas logo em seguida deixam que o medo e a dúvida tomem conta de seus corações. Isso enfraquece a fé e impede que a oração seja eficaz. Em Tiago 1,6-7, a Bíblia nos ensina: peça porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Esse versículo nos mostra que a dúvida pode ser um grande obstáculo para recebermos a resposta de Deus. Quando oramos, precisamos confiar que Deus está ouvindo e que Ele tem poder para agir. Se oramos e logo depois começamos a pensar: será que Deus realmente me ouviu? E se Ele não me responder? E se nada mudar? Estamos permitindo que a dúvida enfraqueça nossa fé. O medo também é um grande inimigo da oração. Em Isaías 41:10, Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Se Deus está conosco, por que temer? Um exemplo claro na Bíblia é Pedro andando sobre as águas em Mateus 14:28-31. Quando ele manteve os olhos em Jesus, conseguiu caminhar sobre o mar, mas assim que sentiu medo e começou a duvidar, afundou. Isso nos ensina que, se tirarmos os olhos de Deus e focarmos nas dificuldades, a fé enfraquece. Depois de orar, alimente sua fé, e não suas dúvidas. Leia a palavra, lembre-se das promessas de Deus e creia que Ele está no controle. Deus não falha, e sua resposta vem no tempo certo. Parte 8. Orar e continuar cometendo os mesmos erros. Outro erro grave que muitas pessoas cometem é orar pedindo mudança, mas continuar praticando os mesmos hábitos errados. Deus pode ouvir e responder à oração, mas Ele também deseja transformação e arrependimento genuíno. Em Provérbios 28:13, está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus não quer apenas que confessemos os pecados em oração, mas que nos arrependamos e mudemos de atitude. Muitas vezes, as pessoas oram pedindo libertação de um vício, de um comportamento ou de uma situação difícil, mas não fazem nada para mudar. Por exemplo, alguém pode orar pedindo forças para parar de mentir, mas continuar inventando desculpas e falsidades. Isso demonstra que a pessoa não está realmente comprometida com a mudança. Um exemplo na Bíblia é a história do rei Saul. Em 1 Samuel 15:22-23, Deus deu uma ordem clara a ele, mas ele desobedeceu. Quando foi confrontado pelo profeta Samuel, tentou justificar seus erros, mas Deus rejeitou sua atitude. Isso mostra que não basta orar, é preciso obedecer. Outro versículo importante é Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A verdadeira mudança vem quando decidimos seguir os princípios de Deus, e não apenas fazer orações vazias. Se alguém ora pedindo paciência, mas continua se irritando com facilidade, precisa trabalhar para mudar essa atitude. Se alguém ora pedindo ajuda para sair de um relacionamento tóxico, mas continua voltando para a mesma situação, precisa tomar uma decisão firme. Depois de orar, reflita sobre suas ações. O que você pode fazer para realmente demonstrar arrependimento e buscar uma vida mais alinhada com a vontade de Deus? A oração abre portas,
mas a mudança começa em nós. Parte 9. Orar e permanecer em más companhias. Muitas vezes, as pessoas oram pedindo crescimento espiritual, paz, sabedoria ou libertação de maus hábitos, mas continuam cercadas por influências negativas. Isso pode ser um grande impedimento para que as orações tenham efeito na vida de alguém. A Bíblia nos alerta sobre o poder das más companhias em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa que, se continuarmos andando com pessoas que não nos edificam, corremos o risco de sermos influenciados por elas. Imagine que alguém ore pedindo forças para parar de fofocar, mas passa o dia cercado de amigos que adoram falar mal dos outros. Ou que peça sabedoria para tomar boas decisões, mas só busca conselhos de pessoas que vivem de maneira irresponsável. Essas atitudes anulam os efeitos da oração. Em Salmos 1:1, lemos: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se queremos que nossas orações tragam frutos, precisamos vigiar com quem estamos nos associando. Um exemplo na Bíblia é Sansão. Ele tinha um chamado especial de Deus, mas insistia em andar com pessoas que o afastavam desse propósito. Sua escolha por Dalila, que não tinha compromisso com Deus, levou à sua ruína. Juízes 16. Isso nos ensina que, mesmo sendo escolhidos por Deus, se andarmos com as pessoas erradas, podemos nos desviar do caminho certo. Depois de orar, avalie suas amizades e ambientes. Se você quer crescer espiritualmente, precisa estar cercado de pessoas que compartilham da mesma fé e que incentivam o seu relacionamento com Deus. Parte 10. Orar e não praticar a gratidão. A gratidão é uma parte essencial da vida cristã. Muitas vezes, as pessoas oram pedindo coisas a Deus, mas se esquecem de agradecer pelo que já têm. Isso pode ser um erro grave, pois a falta de gratidão demonstra falta de reconhecimento pelas bênçãos já recebidas. Em 1 Tessalonicenses 5:18, está escrito: Em tudo dai graças, porque está à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a gratidão não deve ser apenas quando tudo vai bem, mas em todas as situações. Um exemplo bíblico poderoso está em Lucas 17:11-19, onde Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Jesus então perguntou: Não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Lucas 17:17. Isso mostra que Deus espera gratidão daqueles que recebem suas bênçãos. Além disso, a gratidão nos ajuda a ter uma visão mais positiva da vida. Muitas vezes, as pessoas se concentram no que ainda não têm e esquecem de agradecer pelo que já possuem. Isso pode gerar frustração e ansiedade. Se você orou e ainda não recebeu a resposta, ao invés de reclamar, agradeça pelo que já tem. Deus trabalha no tempo certo, e reconhecer suas bênçãos abre portas para novas vitórias. A gratidão deve ser um hábito diário. Ao acordar, agradeça pela vida, pela saúde, pelo alimento. Antes de dormir, reconheça o que Deus fez por você durante o dia. Isso não apenas fortalece sua fé, mas também melhora sua comunhão com Deus. Conclusão: orar é um ato poderoso, mas as nossas atitudes após a oração são fundamentais para que alcancemos as respostas de Deus. Como vimos, existem erros que podem atrapalhar esse processo, como a falta de fé, a dúvida, a permanência no pecado, a influência de más companhias e a ausência de gratidão. A Bíblia nos ensina que Deus ouve nossas orações, mas também deseja ver transformação em nossas vidas. Quando oramos com sinceridade e seguimos os princípios da palavra, nos aproximamos mais de Deus e vivemos de acordo com a sua vontade. Que possamos, a cada dia, praticar a fé, confiar no tempo de Deus e viver uma vida de obediência e gratidão. Dessa forma, nossas orações não serão apenas palavras, mas um verdadeiro relacionamento com o Pai.